versículo 35 ao 41, tudo a ver com o que nós acabamos de cantar. Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 41. Todos acharam? Amém? Diz assim a santa palavra de Deus. O texto é: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, cedo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por este momento, por poder compartilhar da tua palavra, por poder, Senhor Deus, estar nesta noite, Senhor Deus, aqui na tua casa, Pai. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos encha com a sua graça, com a sua misericórdia, que teu Espírito, Senhor Deus, possa falar, Senhor Deus, aos nossos corações nessa noite, Pai. Que o Senhor, Deus amado, me use para a glória do teu nome, Senhor Deus, e que essa palavra possa atingir cada coração que está aqui ou está nos vendo pelas redes sociais, Pai. É no nome santo do teu Filho Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, certa vez eu estava lendo esse texto e era a minha leitura normal, a minha leitura habitual. Eu não estava meditando nele. Mas na leitura, eu comecei a fazer essa leitura e começou a haver algumas interrogações sobre esse texto para mim. E essas interrogações acabaram trazendo um breve estudo, né? Um estudo pequeno sobre este assunto, sobre o que estava acontecendo ali. E uma pergunta me veio à mente, na hora que estava fazendo a leitura, né? E a pergunta foi esta: por que os discípulos de Jesus temeram a tempestade, se Jesus estava com eles no barco? Por que eles temeram? Jesus estava com eles no barco, mas eles temeram a tempestade. E essa pergunta, ela cabe para nós, muitas vezes, nos dias de hoje. Nós servimos a Deus, estamos tanto tempo no Evangelho. Eu vou citar o meu exemplo, por exemplo, eu estou na igreja, estou no Evangelho há 56 anos. Me converti com 16 anos mais ou menos, ou seja, estou há 40 anos como convertido, mas há 56 anos dentro da igreja. Desses 56 anos, quanto eu vi de milagres Deus fazendo, quantos livramentos eu vi, quantas coisas grandiosas eu vi Deus fazer durante esses 56 anos. Mas aqui e acolá, eu me pego a situações em que o meu coração se abate. Aqui e acolá eu fico com medo, aqui e acolá eu fico temeroso. Mesmo sabendo que Jesus Cristo está comigo, mesmo sabendo que Jesus Cristo tem poder, e eu temo muitas vezes. E essa pergunta me veio à mente, e eu me perguntei: por que os discípulos temeram, se Jesus estava com eles no barco? E a primeira resposta que eu encontro é que os discípulos, eles eram homens normais, eles eram como nós, né? Eles eram semelhantes a nós, eles não eram super crentes. Apesar de estar com Jesus, apesar de ver todos os milagres, presenciarem os milagres, eles não eram super crentes. Eles eram homens comuns, sujeitos às mesmas dificuldades, sujeitos às mesmas paixões, né? E o apóstolo Paulo também ele fala sobre isso, que nós somos homens, somos seres naturais. Então, a primeira resposta que eu encontro para essa pergunta é que os discípulos temeram porque eles eram homens comuns. Eles não eram super crentes, eles não eram
pessoas superdotadas de fé. Não, eram pessoas normais, assim como eu e como você. E a segunda resposta para esta pergunta é porque eles confiaram nas circunstâncias, eles confiaram na experiência deles, confiaram que a distância que havia entre a travessia eles achavam que seria uma travessia tranquila, né? Sabemos que aquela região onde está ali localizada o mar, né? Onde eles fizeram essa travessia, é uma região que tanto faz as águas estarem calmas, como de repente tudo mudar. Porque ela está no meio de uma encosta e os ventos batem nas paredes das encostas e voltam para as águas novamente. E aí elas de repente tumultuam. Mas eles confiaram nas circunstâncias, porque eles também eram acostumados com o mar. Lembre que pelo menos 4 deles eram pescadores. Eram homens acostumados com as águas, eram homens acostumados com a pescaria, então eles eram acostumados com aquele movimento. Mas naquele dia eles temeram. Isso nos traz, irmãos, um ensinamento. Nós não podemos confiar em nossos próprios conhecimentos, ou achar que somos capazes. Eles confiaram nos seus esforços, eles confiaram que a travessia, que o tempo estava tranquilo, né? Eles confiaram que eles estavam acostumados com todas essas coisas. Então eles estavam atravessando o mar displicentes, de forma displicente. E muitas vezes nas nossas vidas a gente faz as coisas e a gente confia na gente mesmo. A gente confia nos nossos próprios esforços. A gente confia na nossa própria capacidade. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, lá em Jeremias. E a gente muitas vezes lê esse texto de forma errada. Maldito o homem que confia no outro. Não é isso que o texto diz. O texto diz, maldito o homem que confia no homem, ou seja, que confia em si mesmo, e faz do seu braço a sua força. É quando a gente confia na nossa própria capacidade e diz assim, eu sou o cara, eu posso, eu vou e eu resolvo. A gente confia na gente mesmo. Então, a palavra de Deus está dizendo que nós não devemos confiar em nós mesmos. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia nos seus próprios esforços e acha que pode tudo. Então os discípulos nos dão esse ensinamento. Eles confiaram nas circunstâncias, eles confiaram nas suas experiências, eles confiaram que a travessia estava tranquila e eles não contavam com a mudança de clima de repente. Por isso que eles temeram. Em terceiro lugar, a terceira resposta, por que eles temeram? Eles temeram porque eles permitiram que a adversidade tirasse os seus ânimos. Eles permitiram que a adversidade, que aquele momento tirasse o ânimo deles. Não podemos permitir que as circunstâncias da vida tirem a nossa razão, tirem o nosso raciocínio. Permita contar uma experiência que eu tive. Eu estava viajando, fui para Natal, né, com a turma da igreja, uma turma do conjunto, na época o conjunto Princípios, e nós fomos lá para Natal, e estávamos ali em Ponta Negra, e naquela época, o Morro do Careca, a gente poderia subir o Morro do Careca, hoje ele é interditado, não pode mais subir, mas antes a gente podia subir, então a gente subia, né, e descia. E um desses dias que nós estávamos ali, nós subimos no Morro do Careca e fomos lá para o outro lado, numa área proibida, numa área em que não poderíamos tomar banho, porque havia muitas correntes de águas ali, a gente não sabia, e nós não vimos, não demos atenção às placas que estavam ali. E nós começamos e fomos para o outro lado. E eu e um amado irmão aqui, Serginho, nós estávamos na beira da praia, dentro d'água, mas com água na cintura. E conversando, ele estava me contando alguma coisa que ele estava passando, e eu estava ouvindo. De repente, uma corrente de água marítima nos pegou,
e começou a nos puxar para dentro do mar. E era tão perto, de onde a gente estava para a beira da praia, era 5 metros, era coisa perto, mas a gente não conseguia chegar, a gente não conseguia sair, a gente lutava e a gente não conseguia. Quanto mais a gente lutava, mais a gente se afastava. E nesta hora começou a bater um desespero em mim. Eu nado, mas nado pouco. Eu sei nadar, mas pouco, não confio muito no meu nado. E eu fico normalmente na praia, eu só fico quando eu tomo pé. Quando eu não tomo pé, eu não fico. E naquela hora ali, o meu desespero foi maior. Porque por mais que eu tentasse nadar, mais a água me puxava. E quando a onda vinha, que eu me abaixava, era pior. Aí ela puxava mesmo. E bateu um desespero. E eu comecei a ficar angustiado. E naquela hora que eu fiquei angustiado, eu lembrei do meu pai. O meu pai, quando a gente era criança, ele dizia assim: se um dia você estiver na água, na piscina, no mar, no rio, no açude, e você se desesperar, você morre. Mantenha a calma. E frações de segundos eu lembrei disso. Meu pai dizendo para mim: mantenha a calma. Na hora do desespero, na hora da aflição, na hora da agonia, mantenha a calma. Mas como era difícil aquilo. A água estava puxando a gente, e a gente estava lutando, e foi questão de minutos, eu estava esgotado. E eu lembrei dessa palavra, e eu respirei fundo ali, tentei respirar fundo, né, ainda com água no rosto ali, mas consegui me acalmar. E quando eu me acalmei, aí eu consegui raciocinar. E quando eu percebi que quando eu me abaixava, a água me puxava ainda mais. E aí, ao invés de me abaixar, eu levantei a cabeça, e a onda bateu na minha nuca aqui e me jogou fora. Ela bateu em mim e jogou fora, e caiu eu e ele do lado de fora. E quando a gente caiu, a gente ficou deitado no chão lá, a gente passou uns 10 minutos lá deitado para descansar de tanto esforço que nós fizemos. Então, nós não podemos perder a razão na hora difícil, na hora da angústia, na hora da adversidade. Nós precisamos manter o controle, nós precisamos manter a razão, o raciocínio, porque se a gente se desesperar, é como disse meu pai, a gente morre, a gente afunda. Então precisamos manter a raciocínio, precisamos controlar, ou não entrar em desespero. Precisamos falar como Jó. Jó disse: eu sei em quem tenho crido. Na hora da aflição, na hora da tribulação, na hora do aperto, na hora das dificuldades, lembre-se do Senhor, creia nele e diga como Jó: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele se levantará. Eu sei que esse momento passará. Eu sei que essas dificuldades irão ser resolvidas. Entregue-se a Deus e confie nele. E assim o ânimo voltará a você. A quarta resposta que nós encontramos para essa pergunta: por que os discípulos temeram? É porque eles não prestaram atenção nas palavras de Jesus. Eles não deram atenção devida ao que Jesus falou para eles. O que foi que Jesus disse a eles? Passemos para outra margem. Jesus disse a eles: passemos para outra margem. E se Jesus disse passemos para outra margem, é porque eles iam chegar lá. Não importava as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa o que venha à frente. Se a ordem de Jesus foi passemos, era porque eles iam chegar do outro lado. Isso também me traz uma reflexão. Muitas vezes Deus nos manda fazer determinadas coisas. Muitas vezes Deus nos determina a fazer alguma obra. E muitas vezes a gente acha que porque foi Deus que mandou, vai dar tudo certo. Porque foi Deus que mandou eu fazer, então vai tudo correr bem. E nem sempre é assim. Às vezes a obra de Deus traz muitos atrapalhos, muitos atropelos. Muitas vezes quando a gente está fazendo a obra de Deus, a gente tem dificuldades. Mas a gente precisa prestar atenção nas palavras de Deus. Foi Deus quem mandou fazer. E se Ele mandou fazer, vai dar certo. Se Ele mandou fazer, as coisas vão se resolverem. Se Ele mandou fazer, nós precisamos confiar que tudo vai dar certo e que a obra vai ser feita. Então os discípulos precisavam crer que aquele que mandou, aquele que disse assim, passemos para outra margem, eles iriam chegar lá. Nada iria atrapalhar a chegada deles lá.
A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. E o plano dele era chegar do outro lado. Ele tinha um plano para chegar do outro lado. Por quê? Porque tinha uma vida para ser liberta lá em Gadara. Tinha alguém lá precisando da sua presença. E os seus planos não podiam ser frustrados. Então confie no Senhor. Preste atenção nas palavras dele. Se ele mandou você fazer determinada obra, vá fazer. Mas não espere que vai ser bonança. Não espere que vai correr tudo bem. Não espere que você não vai ter dificuldades. Não espere isso. Mas na hora que as dificuldades vier, confie no Senhor. Confie na sua palavra. Aquele barco não podia afundar, porque Jesus precisava estar do outro lado. Aquele barco não podia afundar, porque Jesus tinha uma obra para completar. Aquele barco não podia afundar de maneira nenhuma. Era mais fácil o Titanic afundar, né? E afundou, do que aquele barco afundar. Porque a presença de Deus estava lá, através de Jesus. A quinta resposta. A quinta resposta que encontro para essa pergunta é que eles esqueceram que Jesus também estava no barco. A Bíblia diz que Jesus desceu para a proa e estava deitado num travesseiro. E eles tentaram resolver a situação, eles tentaram de todas as formas, eles fizeram de tudo para controlar o barco, mas eles não conseguiram. Mas alguém lembrou que Jesus estava com eles. E aí, quando alguém lembrou, vai até ele e diz: mestre, o senhor está aí dormindo, se acorde, o senhor não está vendo o que está acontecendo, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Alguém lembrou que Jesus estava lá e podia resolver a situação. Alguém lembrou que Jesus estava no barco e clamou a ele. E quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes nós passamos por situações difíceis e esquecemos que Jesus está conosco? Esquecemos que Jesus está conduzindo o nosso barco. Esquecemos que Jesus está ao nosso lado. E aí só vimos clamar a Deus quando a gente não aguenta mais. Quando a gente não tem mais ânimo, aí a gente vai clamar ao Senhor. Precisamos clamar ao Senhor em todo o tempo. Precisamos clamar ao Senhor antes de começar a travessia. Precisamos clamar ao Senhor no momento da travessia. E precisamos agradecer a Deus quando a travessia acabar. Precisamos lembrar que Jesus Cristo sempre estará conosco no barco. Foi promessa dele. Antes de ser assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos: e eis que não estarei, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, independente das circunstâncias, ele está com você. Independente da situação, ele está com você. Independente do problema, ele está com você. Independente da enfermidade, ele está com você. Não importa a situação, ele está com você. Me lembrei de uma outra situação em que o desespero bateu à minha porta, né? E eu quero voltar a esse ponto novamente. Eu tenho medo de altura. Sempre, desde a minha infância, eu tenho muito medo de altura, né? Então, eu sempre botei na minha cabeça que eu jamais viajaria de avião. Jamais eu vou viajar de avião. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo. Não vai dar, não vou. Mas eu faço parte de um grupo chamado FAD, que é uma ONG, que a gente trabalha com crianças e adolescentes que moram em área de risco, né, e vulnerabilidade social. E nós trabalhamos com essas crianças. E temos irmãos americanos que mandam doações para a gente, para que a gente trabalhe com essas crianças. E esse grupo de americanos lá nos Estados Unidos botaram na cabeça, botaram na ideia que a gente tinha que ir lá visitar eles, para eles conhecerem a gente pessoalmente. E aí eles disseram: vocês vão vir aqui. Eu digo: eu vou nada. Eu viajar de avião, viajo nunca. E aí aquela história, vai, não vai, não, a diretoria vai, mas eu não vou não. E aí eles pegaram e mandaram o dinheiro para a gente tirar os passaportes. Aí eu tirei meu passaporte, eles disseram: mas eu não vou.
não vou entrar no avião de jeito nenhum. Mas aí veio os passaportes, recebemos os passaportes, depois chegou as passagens. Chegou as passagens e o meu nome estava lá, e aí agora eu não podia dizer que não ia mais. Eles compraram a passagem estava lá, e agora eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou. E aí comecei a orar para Deus me dar coragem. Deus, dê misericórdia. Para quem nunca viajou de avião, viajar logo 18 horas, imagine. E aí eu fui, e graças a Deus foi uma bênção, não senti nada, foi tudo normal, não senti dor de ouvido, não senti calafrio, não senti nada. Não teve turbulência, foi uma bênção. Mas na volta a gente passou por uma tempestade. Quando pousamos em Chicago, uma tempestade, 2 horas a gente esperando a chuva passar, 1 hora dentro do aeroporto. Quando a gente entra, bora embarcar, a gente embarca. Quando a gente embarca, que o avião começa a taxiar, chuva de novo. Mais 1 hora dentro do avião, sem sair do chão. E aí a gente começa a voar. E aí quando começa a voar, começou a turbulência, começou a tremer. E aí bateu aquele desespero, pastor. O que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, comecei a suar, comecei a ficar agoniado. E veio, e aquela coisa, aquela angústia. E aí eu lembro novamente de manter a calma. E eu comecei a olhar para as pessoas que estavam do meu lado. Uns estavam lendo, outros assistindo o vídeo, outros estavam dormindo. A tripulação caminhando de um lado para outro, tudo bem. Aí eu pensei, mas só eu estou aqui desesperado, está todo mundo aí tranquilo. E eu aqui desesperado. Se o avião cair, eu desesperado, ou sem desespero, ele vai cair, não tem jeito. O meu desespero não vai resolver. Então eu tenho que me acalmar. Então eu chamei a razão. Eu trouxe o raciocínio. E aí eu pensei, Senhor, o Senhor está comigo. Se o Senhor quiser me levar agora, o Senhor vai me levar. Então eu me entrego a Ti e seja feita a Tua vontade. E aí eu descansei. Depois que eu me entreguei a Ele, depois que eu disse ao Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, o meu desespero não vai segurar o avião, se o avião tiver que cair, ele vai cair, então me ajude. E aí veio a calma, eu consegui fazer o resto da viagem, tranquilo e em paz. Por quê? Porque eu lembrei que o Senhor estava ali comigo, em meio às circunstâncias. Então, lembre-se que o Senhor está sempre com você. A sexta resposta que eu encontro para essa pergunta: por que os discípulos temeram? Eles temeram porque eles não tinham o pleno conhecimento de quem era Jesus. Eles não tinham o conhecimento pleno do poder de Jesus, do que Jesus podia fazer, da autoridade dele, da autoridade que Jesus exercia sobre a natureza. Os discípulos não tinham pleno conhecimento disso, por isso que eles temeram. Mas como eles não tinham pleno conhecimento? Os textos anteriores, de Marcos 4, Jesus curou um endemoniado em Cafarnaum. Ele curou a sogra de Pedro. Ele curou um leproso. Ele curou um paralítico lá em Cafarnaum. Ele curou a mão, um homem, que tinha uma mão ressequida. E os discípulos viram isso. E a Bíblia diz que ele fez muitas outras curas. E os discípulos presenciaram todas essas curas. E a Bíblia diz ainda que ele curou muitos à beira-mar. Antes de entrar no barco, ele curou muitos à beira-mar. Mas os discípulos ainda assim não tinham pleno conhecimento de quem era Jesus. Porque veja o que eles dizem quando Jesus acalma a tempestade. Ele diz assim: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ficaram espantados com o poder de Jesus. Eles ficaram espantados com a grandeza de Jesus. Eles não tinham pleno conhecimento de que Jesus tinha poder sobre a natureza. Eles não tinham pleno conhecimento do que Jesus poderia fazer. Por isso eles temeram. E aí nesta hora eles olham uns para os outros e dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Ele é aquele que criou todas as coisas. Ele é aquele que criou o mar. Ele é aquele que criou a tempestade. Ele é aquele que criou os ventos. Ele criou a natureza. E por isso a natureza lhe obedece. Então essa é a sexta resposta que encontro, que eles não tinham pleno conhecimento
de quem era Jesus. Vamos trazer isso para nós também. Muitas vezes a gente está nessa situação. A gente teme, porque a gente ainda não tem o pleno conhecimento, ou a gente não tem a plena confiança de tudo que Jesus pode fazer. E às vezes eu digo assim, ainda que o pior aconteça, entre aspas, o pior para nós seria a morte. Mas a morte não é o pior. A morte é lucro, como diz Paulo. O morrer é lucro. Porque se eu morro aqui, eu paro os sofrimentos. Se eu morro aqui, para as angústias. Se eu morro aqui, para tudo. Mas eu vou estar na presença de Deus, gozar da presença de Deus eternamente. Então, para nós, o morrer é lucro. O pior para os homens não é o pior para a gente. A morte não é o pior para você. A morte não é o pior para o cristão. Não, não é. Então, nós não devemos temer a morte. Porque temos um lugar seguro na eternidade. Então, quero recapitular. Por que os discípulos temeram? Porque eles eram homens normais como nós, pessoas comuns. Eles temeram porque eles confiaram nas suas próprias forças, nas circunstâncias. Eles temeram porque permitiram que a adversidade tirasse o ânimo deles. Eles temeram porque não prestaram atenção nas palavras de Jesus. Eles temeram porque esqueceram que Jesus estava com eles no barco. E eles temeram porque eles não tinham pleno conhecimento do que Jesus podia fazer, do que Jesus era. E eu encerro dizendo, Jesus está no controle da sua vida. Se Jesus está no controle da sua vida, não tema as dificuldades, não tema as aflições, não tema as angústias, não tema. Oh, não tema, não temas, pois Jesus está com você. Quem tem dirigido o barco da sua vida? Quem dirige o barco da sua vida é você? Ou o capitão do seu barco é Jesus? Então, se ele não é o capitão da sua vida, se ele não é o capitão do seu barco, coloque ele hoje como capitão do seu barco. E o seu barco jamais irá afundar. Amém? Que ele nos abençoe em nome de Jesus.